Olá, graça e paz, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui, louvando o nome do Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós. Ele tem cuidado de nós, por isso nós estamos alegres. O Senhor, Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Eu vou começar com este verso bíblico lindo que fala sobre as misericórdias do Senhor. Em Lamentações, Jeremias nos escreveu assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Oh, glória, maravilha, não é verdade? É dessa misericórdia, desse amor de Deus que nós carecemos todos os dias pela manhã. Ao abrirmos os olhinhos, esses dias, semana passada eu falei isso com uma amiga. Ao abrir os seus olhos pela manhã, não pense em tudo que você tem que fazer. Antes de colocar os seus pés no chão, não ouse sair da sua cama sem antes colocar sua mente em Jesus e falar: Senhor, mais um dia amanheceu, o fôlego de vida está sobre mim. Graças a Deus estamos com vida. Obrigado por tudo, por essa noite. Senhor, dirige os meus passos. Que esse dia a depressão não venha me assolar, a tristeza, o luto, nenhum acidente. Senhor, cuida de nós. Nós precisamos da tua misericórdia. Ore, abre os seus olhinhos e ore antes de colocar os seus pezinhos no chão. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Aprendi isso com a Joyce Meyer. Joyce Meyer é uma pregadora que eu gosto muito, já acompanho há quase 10 anos. Eu aprendo todos os dias. Segundo o texto, rapidinho, Salmos 36. Ó Senhor, 36, versículo 5. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. Lindíssimo, não é verdade? Este é o nosso Deus. Tem um aqui agora que vocês todos sabem de cor, crente. Vamos lá, crente. Quem é que sabe falar esse aqui de cor, hein? Se você já foi adventista, se você já foi desbravador, você tinha que decorar os salmos, alguns versos bíblicos. E esse a gente tem no coração e de cor. Vamos lá? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês prestaram atenção na palavra todo aquele? Todo é todo. Oh, glória! Quem pode? Quem pode remover a palavra do Senhor? Temos outro texto aqui muito bonito também. Deixa eu lembrar qual que foi esse aqui, hein? Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós éramos ainda pecadores, morreu no seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime até morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu Deus, que graça, isso é graça. Eu li aqui numa versão mais moderna, não é? Mas Deus deu sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é muito forte, isso é muito lindo. É nessa promessa que nós vivemos, né? João 3,16 realmente é maravilhoso. Tem um outro texto aqui também que eu gosto muito, de 1 João 2. Filhinhos. Vocês não gostam quando Deus chama a gente assim? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Oh, glória! E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Jesus, o nosso advogado, junto ao Pai, ali, ó, à destra do Pai, advogando a minha causa e a sua causa. Advogado fiel. Glória a Deus. Agora, para encerrar, esse aqui também você sabe de cor. Vai, crente, fala comigo o que está em João 14. Puxa aí na sua memória, tenho certeza que você ouviu ou sabe de cor. João 14 nos diz o lindo texto: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Não é lindo, gente? Eu fico sempre muito feliz e muito empolgada quando eu leio a palavra do Senhor, porque essa palavra do Senhor, essa aqui é a minha Bíblia velhinha, ó, lá do tempo que eu fui liberta, 13 anos atrás. Peguei ela hoje, estou lendo no celular porque a letrinha dela é pequenininha. Essa é a palavra do Senhor. Aqui, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer a palavra de Deus agora? Vamos desprezar a palavra de Deus? Vou jogar ela aqui, ó. Esquecer esse negócio de palavra. Vamos agora perder a paz que a palavra nos dá, o jugo suave, o fardo leve que Jesus nos trouxe. Vamos deixar esse negócio para lá. Jesus não está sentado à destra do Pai. O que Estevão viu em Atos, vou lembrar aqui para vocês, hein? Atos 2:33, diz Estevão, ao ser apedrejado ali em sofrimento, ele à beira da morte, ele olhou para o céu e Estevão viu assim: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Esquece isso aqui está na Bíblia, esquece, tá bom? Depois a gente vai ler mais 2 textos aqui, para vocês poderem confirmar para mim se tem validade a Bíblia ou não. Olha, eu fui de uma igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e por lá eu passei quase 40 anos. Eu nasci lá, a mamãe nasceu lá, a vovó nasceu lá e toda a minha parentela, tanto por parte de pai quanto de mãe, foram e são adventistas até hoje. Os que não são adventistas, com certeza, se desviaram e estão no mundo. Não servem a Deus em outra igreja nenhuma, sabe por quê? Porque não estuda a palavra. Mas para que estudar a palavra se a gente tem a luz menor? Lá eu cresci ouvindo toda semana e lendo na lição da escola sabatina, que é cheia das visões falsas da Ellen White, uma falsa profetisa, que Jesus nem pagou o preço todo por nós na cruz. A principal bênção e toda a novidade que Deus pôde nos enviar foi Jesus na cruz. Mas isso não é o ponto alto para o adventismo. Não é a cruz. Não é a cruz. Esse é o adventismo que vem disfarçado para você. Você vê aí na TV Novo Tempo pregações tão lindas, não é? As mensagens são tão bacanas. E todo aquele cenário ali armado, os pastores falam com uma eloquência, arrumam seus ternos elegantes e posam para a câmera de uma forma tão bacana. Falam manso, falam suave, que Ellen White é a luz menor. É o espírito de profecia que nos conduz. Como nós podemos ser conduzidos a entender a palavra se não for a Ellen White, o espírito de profecia? E nesse espírito enganoso, eu nasci, cresci e criei as minhas filhas. Graças a Deus, a mais velha, quando foi liberta, já tinha 12 anos. A mais nova tinha só 3 aninhos, não entendia nada. Mas a mais velha, eu fui rigorosa com ela. Nada podia fazer no sábado, nada. O nosso nome pode estar sendo passado no juízo investigativo. Não tem nada desse negócio de advogado à direita. Jesus, o nosso advogado justo e fiel, está sentado à destra do Pai. Não, minha filha. O Jesus está passando o nosso nome, pode ser hoje, no juízo investigativo. Ele pode estar riscando a gente do livro da vida, ou será que a gente vai ser salvo? É todo dia um terror, é todo dia um medo. Eu fiz um vídeo uns dias atrás e eu queria que você assistisse. Esse vídeo, eu fiz um bolo de milho e ele ficou bem alto assim, ficou fofinho, ficou gostoso. Eu cortei um pedacinho dele, comi. Você se lembra desse vídeo? E ali eu estava falando do grande jugo, do grande medo que eu tinha quando eu ia na casa de alguém, de um aluno nosso, nessas fazendas, nesses interiores por onde trabalhei. As pessoas são tão educadas, sempre põem uma mesa farta, aquelas mesas de madeira rústica, lindo. E aí servem café, e servem bolo, e broa, e biscoito de polvilho, uma mesa tão farta no interior. E eu com a minha cara queimando, que eu não podia tomar o cafezinho dela. Ficava disfarçando, pedindo um suquinho, disfarçando, vendo
que eu poderia tomar ali daquela mesa para mim não pecar contra Ellen White? Porque não era pecar contra Deus a minha preocupação. Eu nunca li na Bíblia que Deus proíbe o café. Eu li nos livros da Ellen White e a minha mentezinha era pequenininha, menorzinha do que um grão de mostarda. Por quê? A minha mente estava toda embotada pelo espírito mau que guia a Ellen White. O canal Para Que Possamos está trazendo para você nesta semana o fechamento com o 5º ou 6º vídeo a respeito da história completa da Ellen White. Pega ele desde onde ela nasceu, a casinha onde ela nasceu, como foi a infância dela, como foi a pedrada que ela tomou no meio da cabeça, na testa, como foi terrível aquele acidente, como ela ficou em coma, por quanto tempo, como ela acordou desse coma e como ela se sentia, como foi as primeiras visões, como foi que esse movimento se deu e o que chegou a eles acreditarem que Jesus voltaria em 1844. E o que aconteceu depois disso? Como era que a Ellen White recebia as visões do céu? Tudo da Ellen White começa assim: vi que, Deus me mostrou que, e não mostrou foi nada. Vou falar para vocês agora só sobre alimentação. O bolo do vídeo que eu te falei, eu vou deixar aqui na descrição. Termina esse vídeo agora e já assiste, que vai ser aqui, ó. Vou deixar na descrição desse vídeo, vai ser o primeiro link. Você clica e eu vou deixar também no primeiro comentário fixado o link desse bolo que eu fiz para vocês e expliquei o medo que eu tinha de carnes, ovos, manteiga e leite. Mas por que eu tinha tanto medo? Por que eu criei as minhas filhas com tanto terror? As minhas 2 filhas tomaram leite com mucilon, um engrossantezinho, não sei como é que chama aí, se tem mucilon na sua região, o país que está assistindo esse vídeo, mas as minhas filhas sempre foram assim, leite com mucilon, mas nunca usei açúcar, porque Ellen White falava que o leite com açúcar era melhor dar veneno e matar nossos filhos. Então aquela consciência pesada vinha na minha cabeça, ai meu Deus, leite com açúcar eu posso matar. Aí as minhas filhas, a minha primeira não tomou muita mamadeira não, foi só a primeira semana e ela não quis, ficou só mamando no peito mesmo. E a minha segunda foi muita mamadeira e muito mucilon, mas eu nunca pequei contra Ellen White, foi mamadeira sem açúcar. É claro que o açúcar não faz bem, é claro que o açúcar é prejudicial, eu engordei, todos nós precisamos largar o açúcar, mas disso a ser quesito de salvação. E Deus, que enviou o seu único filho unigênito por mim e por você, me julgar e não me salvar por haver uma grama de carne no meu estômago? Vocês não leram isso na Bíblia, não? Atenção, vocês que estão assistindo o meu vídeo, nunca leram na Bíblia que ninguém que come carne vai para o céu? Gente, se tiver 1 grama de carne, os salvos lá no céu não vão entrar não, tá? Vai bater ali na porta ali do céu ali, ó, puf, vai cair para baixo, vai pro inferno. Se você comer carne, ó, acabou para você. Você não acredita nisso não? Se você nunca ouviu, então ouça agora. O pastor adventista fala sério, hein? Eu não conheço você não, você é muito jovem, eu sou da geração antiga. Fala sério. Você nasceu agora, filho. O pastor fala sério, querendo defender Ellen White, fala assim: Ellen White nunca falou que comer carne é pecado. Ellen White nunca proibiu o comer da carne. Ah, fala sério, você não sabe nada de adventista. Você chegou agora, querido, pegou carruagem andando, tá, ó, desatualizadíssimo, muito ruim. Fala sério. Assista aí se é pecado comer carne. De Ellen White, porque ela nunca disse que comer carne é pecado. A manteiga e a carne estimulam. Estes têm prejudicado o estômago e pervertido o paladar. Os nervos sensíveis do cérebro foram entorpecidos e o apetite animal fortalecido à custa das faculdades morais e intelectuais. Esses poderes superiores, que deveriam controlar, têm se enfraquecido, de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. A paralisia entorpeceu o espiritual e o devocional. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. A carne não deve ser colocada diante de nossas crianças. Sua influência é excitar e fortalecer as paixões inferiores.
e tende a entorpecer as faculdades morais. Grãos e frutas, preparados sem gordura e na condição mais natural possível, devem ser o alimento sobre a mesa de todos os que afirmam estar se preparando para a trasladação ao céu. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Eles, os pais, tentam seus filhos a cederem ao apetite, colocando sobre suas mesas carnes e outros alimentos preparados com especiarias, que têm a tendência de excitar as paixões animais. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Carnes, manteiga, queijo, massas ricas, alimentos condimentados e temperos são consumidos livremente tanto por jovens quanto por idosos. Essas coisas desempenham seu papel desorganizando o estômago, excitando os nervos e enfraquecendo o intelecto. Os órgãos responsáveis pela formação do sangue não conseguem converter tais alimentos em sangue saudável. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Quando a mensagem chega àqueles que não ouviram a verdade para este tempo, eles percebem que deve ocorrer uma grande reforma em sua alimentação. Veem que precisam abandonar os alimentos cárneos, pois estes criam um apetite pelo álcool e enchem o organismo de doenças. O consumo de carne enfraquece as faculdades físicas, mentais e morais. O ser humano é formado a partir daquilo que come. As paixões animais predominam como resultado do consumo de carne. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. De modo geral, o Senhor não providenciou carne para seu povo no deserto, porque sabia que o uso dessa alimentação causaria doenças e insubordinação. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Não é tempo de todos procurarem eliminar os alimentos cárneos. Como podem aqueles que buscam tornar-se puros, refinados e santos, para terem a companhia dos anjos celestiais, continuar a usar como alimento algo que tem um efeito tão prejudicial sobre a alma e o corpo? Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Uma alimentação à base de carne tende a desenvolver o animalismo. O desenvolvimento do animalismo reduz a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Foi-me claramente apresentado que o povo de Deus deve assumir uma posição firme contra o consumo de carne. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. A dieta à base de carne é uma questão séria. Devem os seres humanos alimentar-se da carne de animais mortos? A resposta, à luz que Deus tem dado, é não, decididamente não. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Uma vida religiosa pode ser adquirida e mantida com mais sucesso se a carne for descartada, pois essa alimentação estimula intensamente as propensões lascivas e enfraquece a natureza moral e espiritual. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Mas dizemos que a carne não é o alimento adequado para o povo de Deus. Ela animaliza os seres humanos. Portanto, Abraão, Daniel, Jesus, Josué, Davi e muitos outros ficaram com a mente confusa, ficaram com a capacidade intelectual reduzida, ficaram com a consciência moral enfraquecida e insensibilizada, ficaram com as habilidades mentais superiores comprometidas, ficaram com a espiritualidade diminuída, ficaram incapazes de compreender a verdade. Ficaram com um espírito de rebeldia e insubmissão. Ficaram com desejos impuros estimulados. Ficaram com os instintos mais primitivos fortalecidos. Ficaram com os impulsos animais e instintivos aumentados. Ficaram com a vida espiritual prejudicada. Ficaram afastados da presença dos anjos celestiais. Ficaram sem a cura de Deus para suas doenças. Ficaram mais propensos a enfermidades e problemas de saúde. Ficaram com o bem-estar físico, mental e espiritual comprometido, simplesmente porque eram judeus e comiam carne.
vocês viram? Fala sério, hein? Sabe de nada. Vamos voltar para a palavra do Senhor, que jamais pode ser desprezada e que eu já desprezei como adventista do sétimo dia por quase 40 anos, a santa palavra do Senhor. Já pedi perdão a Deus, Deus já me perdoou por esta falha e por isso eu vivo a minha vida para esse ministério. Há 4 anos alertando você, adventista, a crer que somente Jesus salva. Ele é o caminho, verdade, vida e salvação. Ele não precisa de luz menor de ninguém e de nada de visões de uma mulher esquisita. Assista o documentário do Para Que Possamos, 1, 2, 3 e até o 6º vídeo. Toda a trajetória de Ellen White, eu vou deixar também aqui na descrição para vocês, vai ficar bem facinho. É só clicar e assistir a história da Ellen White. Voltando agora para a Bíblia, que é muito melhor a gente falar da palavra do Senhor, eu quero ler para vocês 1 Pedro 3:22. 1 Pedro 3:22. E Cristo foi para o céu, sentado à direita de Deus, com todos os anjos e poderes do céu curvando-se diante dele e obedecendo-lhe. Oh, glória! Poder de Deus, Jesus Cristo, poderoso, maravilhoso, todos os anjos se curvam para obedecer-lhe. Jesus é considerado o único e eterno sacerdote que atravessou a morte e o sepulcro, ressuscitou e subiu ao céu. De lá ele intercede por nós para sempre, a nosso favor. Advogado fiel está sentado à destra do Pai, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, não julgando você no juízo investigativo louco, daquela louca da Ellen White que inventou que comer carne não pode, café não pode, manteiga não pode, ovos não pode, nada pode. E ela mesma encheu a cara de ostras e carnes variadas. Ah, você não viu não que Ellen White entornava, bebia frutas fermentadas, ficava bêbada, e sobre carne também? Quantas carnes ela comia e fazia até encomendas? E você bobo, dando dízimo igual eu, na Adventista, fiel, trabalhando que nem um jumento e dizimando para essa instituição que só mentiu. Ellen White é uma baita mentirosa. Nenhum livro é dela. A maioria foi plágio. Ela plagiou até o Grande Conflito, que para mim era a minha segunda Bíblia. E o Conselho sobre Regime Alimentar. Quase fiquei doida. Quase fiquei louca de tanto ler Conselho sobre Regime Alimentar e tentar ser vegetariana para ir para o céu, sem nenhuma gota, nem uma grama de carne no meu estômago. Mas Jesus veio, nos libertou, nos livrou da condenação dessa morte. Ele é poderoso e todo o céu, os poderes do céu se curvam diante dele para obedecer-lhe. Em Romanos 8:34 também a palavra de Deus nos diz assim: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. E fechamos com Romanos 8:34 para a minha e a sua reflexão. Romanos 8:1 também nos diz assim: quem nos condenará? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você sair do Adventismo e acha que você não precisa estudar a Bíblia, não se firmar na oração, não buscar a Deus como você nunca buscou antes. Se você sair do Adventista e ficar assim, ó, Léo, também eu fui enganado, quase 40 anos, não vou estudar a Bíblia não vou orar não. Eu respeito você. Existe um tempo para todas essas coisas. Eclesiastes 3 diz bem isso. Há tempo para tudo. Só que se você é adventista e sair de lá decepcionado, descobriu que seu mundo caiu, o adventismo é uma farsa. A Ellen White é uma mentirosa, foi tudo inventado e nós caímos nessa balela. Eu por quase 40 anos e minha família toda está lá. Não entre em desespero, eu respeito que você fique revoltado. Os primeiros dias a gente fica revoltado, a gente fica assim, não é possível que eu não enxerguei isso aqui. Onde que estava essa Bíblia? Onde que estava Hebreus? Onde que estava 1 Pedro, Romanos 8:34? Cadê? Onde que eu vi? Por que não enxerguei isso antes? Você tem o seu tempo. Calma. Respira, ore a Deus e fala: Senhor, eu estou orando sem vontade, porque eu descobri que eu fui enganado por tantas décadas.
Mas tenha paciência comigo, Senhor, e me dê de novo a graça, as misericórdias do Senhor que se renovam. Me dê força para voltar a te buscar, orar e estudar somente a Bíblia. Somente a Bíblia, sem nenhuma luz menor, nem espírito de nenhuma mulher, nem de homens, nem pastores, que nenhum pastor te guie, que ninguém mais conduza a sua vida a não ser a palavra do Senhor e a oração. Se você já passou aqui pelo meu canal, você sabe qual é o primeiro conselho que a tia Lilian dá. Sair do adventismo, estou louca, o que eu vou fazer com os meus filhos? Meu marido não aceita, minha mãe vai morrer, ela é idosa, o que eu vou fazer? Eu sempre digo, busquem a Jesus agora em oração, faça jejum, faça voto, suba o monte. Eu e meu marido, a gente, desde a época do adventista, a gente sempre ia para o monte. Meu Deus, e passamos tanta luta, tanta tribulação no nosso casamento, tantas desistências, tanta luta, tanto choro, já passamos tantas provas e mesmo assim buscamos sempre a Deus. E se não tivéssemos buscado? E se não tivéssemos ido ao monte orar? O que seria de nós? Você não estaria assistindo esse vídeo agora, porque eu não teria tido força se não fosse extrair dessa força da santa e poderosa palavra do Senhor. Jamais desprezemos a palavra do Senhor. Eu desprezei porque fui ignorante. Agora o Senhor Jesus abriu os meus olhos. E aqui estou para te alertar. Abre os seus olhos também. O comer carne, ou beber, ou guardar o sábado, ou dizimar, não te trará salvação. Só Jesus salva. Rejeite Ellen White, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aqui abaixo, todos os vídeos que eu mencionei aqui vão estar aqui para vocês conferirem um por um. Não deixe de assistir. Conheçam. Conhecereis a verdade, essa verdade vos libertará. Sai fora dessa seita. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor.